Hebreus, capítulo 12, do verso de 1 a 3, cujo título editorial é Devemos imitar o exemplo de Cristo, e foi perseverante em meio às provações. Vamos ler, queridos, essa passagem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, nós que por natureza não somos inclinados a buscar as coisas do alto, rendemos graças ao Senhor, porque por tua misericórdia o Senhor nos arrancou de onde estávamos e nos prostrou aos teus pés, para que pudéssemos erguer a nossa voz em louvor ao teu nome. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós também exaltamos o teu nome, porque não podemos andar nessa corrida, não podemos trilhar essa jornada, não podemos nos gastar nessa peregrinação, se a tua graça não nos sustentar do começo ao fim. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos ensine a sermos conselheiros uns dos outros, assim como lemos na tua palavra, nos exortando mutuamente a permanecer firmes na jornada, olhando para o teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, historicamente, as igrejas reformadas sempre pensaram em três marcas para organizar, ou pelo menos ensejar aquilo que é uma igreja verdadeira: a pregação fiel da palavra do Senhor, o fiel exercício da disciplina eclesiástica e a administração correta do sacramento. Talvez eu não tenha dito isso na ordem necessária, mas são essas as três marcas universais do pensamento da reforma com respeito a uma igreja verdadeira. Isso porque muitas vezes o catolicismo romano misturava a visão de igreja verdadeira com a sucessão dos seus bispos, ou com a sucessão dos padres, ou com aquilo que estava organizado de acordo com a tradição da igreja. Então, quando a reforma resgata a fiel pregação da palavra, e no espelho com a pregação da palavra, nota que há muitas diferenças em relação àquilo que é espelhado no catolicismo romano, logo então eles diziam: não, a nossa igreja não tem como marca a história e a tradição, a invenção dos homens, mas a fiel pregação da palavra, a correta ministração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Disciplina, é daqui que eu gostaria de partir. Disciplina é uma palavra que a gente sempre pensa nela de uma maneira muito negativa. Nós pensamos muito em disciplina eclesiástica como uma exortação dura, pesada. Sei que muitas vezes é necessário, sim, que a gente fale algumas coisas com mais energia, mas nos falta muitas vezes a compreensão de que disciplina eclesiástica também tem a ver com uma exortação. Talvez, se a gente tivesse diante dos nossos olhos aquilo que Paulo disse, e nós fizemos hoje aqui, cantar uns para os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com alegria de coração, e perceber nisso um ambiente de ensino, onde nós estamos exortando uns aos outros, claro, cantando para Deus, para a glória de Deus, mas nós estamos também olhando uns para os outros e estamos cantando juntos com a nossa voz e exortando mutuamente em congregação. Talvez, se nós percebêssemos esse lado da disciplina, a gente certamente teria uma outra percepção de que a palavra disciplinar, ela tem também um foco de encorajar. Não é meramente pesar a mão quando alguém é resistente ou quando alguém possui um pescoço duro em relação ao seu próprio pecado, mas tem a ver com o fato de encorajar. E veja, como nós precisamos reaprender a encorajar uns aos outros
biblicamente. Nós vivemos hoje uma época em que a vivência evangélica, praticamente como um todo, ela tem, de certa forma, eu preciso dizer isso com cuidado, para não parecer que uma igreja que recebe bem os seus visitantes é uma igreja que está apelando para uma noção consumista. Então, eu preciso dizer isso com cuidado. A igreja ela deve, sim, receber muito bem os seus membros, acolher todas as pessoas, sempre ter um sorriso estampado. Eu lembro de uma expressão de Rick Warren, no seu livro Igreja com Propósito, onde ele dizia, uma pessoa ela decide quando vai ficar na igreja, não é quando termina o culto, é quando começa. Se ela perceber naquele ambiente, um lugar onde ela não é bem recebida, onde não há uma boa organização, ali ela já decide logo de imediato que ela não vai ficar naquele lugar. A recepção é muito importante, mas nós temos visto uma distorção disso, do acolhimento, da exortação, do encorajamento. Ao longo do tempo, isso tem se transformado em uma palavra vazia de autoestima. Do tipo, diga para o irmão do seu lado, você vai vencer, você vai conquistar, você vai superar todas as barreiras da sua vida, nada vai te impedir de caminhar. Não é verdade? Nós gostamos de ouvir essas expressões, mas ao longo do tempo, no contexto que nós estamos vivendo, ela tem se tornado uma grande injeção de água com açúcar, uma espécie de placebo médico, onde as pessoas perdem de vista a verdadeira exortação da palavra e passam a acompanhar um tipo de hipnose ou um tipo de programação neurolinguística que não tem exatamente a ver com a verdadeira exortação bíblica. O texto de Hebreus, que nós acabamos de ler, é um sermão. E ele é um sermão com exortações. Na verdade, ele é um grande sermão que ensina a todos os pastores que toda doutrina tem que ser aplicada. Se você observar bem a carta aos Hebreus, você vai notar que ele fala de doutrina, mas logo em seguida ele passa a fazer aplicações muito diretas e muito concretas para a vida das pessoas. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala extensamente sobre os heróis da fé. Embora eu não goste muito dessa expressão de heróis, porque o grande herói da Escritura Sagrada é o próprio Deus, é a própria Trindade Santíssima, é o próprio Senhor que com o seu plano soberano vence todas as coisas e faz prevalecer sua vontade santa, pura e agradável. O que nós podemos sim dizer é que esses irmãos do passado foram campeões na fé, porque a despeito de tudo dizer o contrário para eles, como por exemplo Abraão, que creu contra a esperança, o Senhor o fortaleceu e pela fé ele viu a sua descendência prosperar. Então, nesse sentido, meus irmãos amados, nós podemos perceber campeões, pessoas que venceram. Eu lembro de um antigo hino nosso, o Inário Novo Cântico. Vocês vão lembrar, eu sou péssimo para cantar. Talvez um irmão cearense, já lhe entregaram que você é cearense, viu? Que é de Juazeiro, mas é convertido ao Papai do Céu, não é o Paudinho Padiciço, né? Já me disseram, Josédson aqui, pastor Josédson, e já passou pelo estado do Ceará, já me falou. Enfim, eu sou péssimo de cantar, tem um irmão aqui da música já que canta, mas tem aquele hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Irmãos, nós só podemos dizer que somos campeões na fé, porque nós temos um Deus, o Senhor Jesus, que nos faz mais que vencedores. Somente por Ele é que nós permanecemos juntos na jornada, somente por Ele é que nós podemos andar. Ao passo também que nós vemos essa distorção, dessa tendência açucarada de tratar as pessoas de tal forma que elas não sejam desagradadas, ou talvez nem exortadas no seu pecado em um determinado momento, porque isso pode sugerir que elas venham a sair da igreja. Nós notamos também uma tendência de jovens e de adolescentes, sobretudo os da geração Z, os nativos, nascidos no meio da internet, que têm escolhido os péssimos conselheiros para eles. Não têm olhado para o que os seus pastores dizem, não têm olhado para o que os seus presbíteros dizem, não têm olhado sequer para o que os seus pais muitas vezes querem ensinar.
E isso que para nós tem sido uma grande bênção em termos de produtividade, essa coisinha chamada aparelho celular, smartphone multifuncional, tem escondido também um grande perigo. E eu gostaria de hoje perguntar exatamente a vocês, adolescentes e jovens que estão aqui, de 3 pessoas, quais são as 3 pessoas que você mais confia? Dessas 3 pessoas que você mais confia, estão os seus irmãos? Estão os seus pais? Dessas pessoas que você mais confia para tomar as decisões mais importantes da sua vida, você tem considerado a oração? Você tem procurado o Senhor? Você tem olhado para a palavra do Senhor e buscado dele o conselho para andar conforme a reta vontade do Senhor? Você pode então perguntar, mas pastor, por que 3? Por que 3 pessoas? Bem, não é um número cabalista, mas é uma expressão de alguns estudiosos do tempo moderno, que tem considerado um fato muito simples: a cada tempo, cada ano que passa, nós nos tornamos pessoas cada vez mais individualistas. Eu lembro de uma época que a gente não tinha cartão de crédito, a gente tinha isso pelos anos 80, época de hiperinflação. Alguns vão lembrar que o preço mudava durante o dia, a gente ia para o supermercado, e se fosse de manhã era um preço, de tarde era outro, quando chegava na noite era outro preço, e a gente escutava uma maquininha, vocês nem lembram, alguns nem sabem o que é isso, mas era uma maquininha que não parava de dar o tiro, não era tá, e era colocando a etiqueta de preços novos durante o dia. Qualquer supermercado que você andava nos anos 80 era assim. Eu recordo, dentro dessa ocasião, que quando a gente ia fazer um crediário, alguma coisa, a gente tinha que dizer o seguinte, dizer quanto ganhava, tinha que dizer se tinha condição ou não de pagar aquilo através do crediário. Juro, era absurdo, porque o risco de você ter uma defasagem do dinheiro era muito grande, mas você tinha que dar o nome de algumas pessoas para confirmar que você era você mesmo. E aquilo, de certa forma, era um exercício para indicar que a gente tinha pessoas em quem confiar, que a gente podia dar o telefone para dizer, vou fazer um crediário, e vão ligar para ti, eu espero que tu confirme. Né? Era assim, a gente tinha pessoas que não eram nem da nossa casa, mas eram pessoas que confiavam em nós. Hoje, até para a gente atender uma ligação, vem com um número estranho, a gente já fica logo com cuidado, porque tem medo de ser golpe, ou alguma coisa dessa natureza. É impressionante, nós desconfiamos das pessoas que estão ao nosso redor. E isso tem sido algo muito prejudicial quando a gente trata do campo da Igreja do Senhor, e principalmente de jovens e de adolescentes, porque à medida em que eles não enxergam mais nas autoridades espirituais, os seus guias, os seus pais, eles passam então a se entrelaçar em um grupo de 3 pessoas, e necessariamente esse grupo de 3 não precisa mais nem estar no mesmo estado. Pode estar até em países diferentes, com visões de mundo diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos absolutamente diferentes. Nós hoje vivemos a época da geração mais exposta, crianças diante de programas e diante de uma internet que, se os pais não tiverem cuidado, essas crianças talvez saibam coisas que você, maduro, não vai saber, diante de tanta coisa que elas estão expostas. Então, nós estamos vivendo um tempo singular, nós estamos vivendo um tempo absolutamente diferente, onde nós precisamos considerar quem são as pessoas que nos encorajam. Percebem, melhor dizendo, desculpem, percebem? Nós temos uma grande dificuldade de ser exortados, e, em vista disso, nós aprendemos e gostamos quando somos recebidos num lugar com uma linguagem adocicada, com palavras de autoestima, com palavras de crescimento pessoal, de produtividade, de avanço, enfim, de conquistas. Nós gostamos, sim, dessas coisas. Eu tinha um amigo pentecostal, eu não posso deixar de contar essa para vocês. Eu tinha um amigo pentecostal que ele sempre profetizava para mim. E eu sempre disse para ele, enquanto você profetizar e for vitória, eu recebo todas elas. Sempre dizia isso para ele. Nós gostamos especificamente dessas questões, nós gostamos de ser elogiados, mas temos muita dificuldade de ser exortados. Mexeu com alguma coisa que a gente não gosta, pastor, vou sair da igreja,
não gostei, só arrume outra pessoa para tocar, porque eu não vou mais ficar aqui. Ou seja, nós somos muito delicados quando a matéria tem a ver com isso, com a exortação. Então, para que todas essas questões sejam abordadas, a questão do nosso ego, a questão da necessidade que nós temos de guia, numa época em que nós estamos tão expostos, sem conselheiros. Veja, nós vivemos uma época em que, quando a gente passa por uma luta, uma dificuldade, isso, salvo engano, o Larry Crabb, o livro dele, Conexão, já abordava. Sei, um tempinho atrás, a gente acaba denunciando a idade da gente, quando a gente fala um tempinho atrás, quando ele escrevia sobre comunidades terapêuticas, e ele falava de uma grande necessidade, isso já tem mais de 30 anos, e ele falava, então, da grande dificuldade que a gente tem de conversar com os nossos próprios irmãos. A gente não tem a abertura de contar algo da nossa vida, porque, de repente, aquilo que a gente conta se torna depois o que vai estar no jornal ou na Rádio Peão do outro dia, ou então no Zap de Garanhuns, todo mundo vai saber o que a gente ouviu, o que foi contado, o que foi falado. E a gente paga caro, né? Paga terapeuta caro, paga psiquiatra caro, paga analista caro, porque nós precisamos apenas de alguém que nos ouça. Então, irmãos, hoje vamos pensar nisso, nesse cuidado mútuo, olhando para esse texto. Já vimos que temos muitos desafios, mas como a Escritura nos ensina a sermos um povo que encoraja uns aos outros. Irmãos, note aqui o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele está falando nuvem de testemunhas, você não pode perder de vista que ele está se referindo aos heróis da fé. Então, ele está se referindo a Abel, ele está se referindo a Enoque, ele está se referindo a Noé, a Abraão, ele está se referindo a Jacó, a Moisés, a Raabe. Ele está fazendo uma coleção de pessoas que, diante das suas próprias vidas, ouviram a promessa de Deus e, a despeito das dificuldades, confiaram nas promessas do Senhor e venceram, mesmo que essas pessoas não tenham visto a concretização da promessa, mas confiaram e, por isso, caminharam vitoriosamente pela vida. Quando ele coloca o portanto, ele está dizendo: bem, eu fiz um grande sermão para vocês sobre os heróis da fé. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos uma grande nuvem de testemunha. A palavra nuvem de testemunha talvez não seja muito fácil para a gente entender, porque ela é uma expressão do tempo. Nuvem de testemunha quer dizer uma aglomeração de pessoas. Eu tenho uma aglomeração que não sai da minha mente. Nos anos 90, eu vi o melhor time de futebol do país, o Ceará Esporte Clube, com o melhor elenco de todos os tempos, avançar, assim, numa ascendência até no ano de 93 e a final da Copa do Brasil com o Grêmio. E eu lembro quando entrei no Castelão, não essa arena Nutella que fizeram agora, o Castelão mesmo, que era aquele que, quando enchia todos aqueles anéis, e ficavam repletos ali, mais de 100 mil pessoas, pulando, fazendo aquele estádio tremer. Eu duvido que aqueles jogadores ali não sentiam entusiasmados e fortalecidos com aquela multidão gritando, né? Vai, Sérgio Alves, né? Melhor atacante do Brasil. Eu vi esse cara jogar, né? Talvez só menos que o Romário, mas jogou muita bola, né? Jogou bola demais. É pena que o Ceará foi roubado e não ganhou a Copa do Brasil, né? Tiraram o nosso título, para variar. Mas quem é de Pernambuco também não vai esquecer de forma alguma quando o Arruda está lotado. Como foi agora que o Santa Cruz ganhou do Sport? Enfim, quando essa imagem vem à nossa mente, e quando a gente para na frente da televisão para torcer pela seleção brasileira,
ou para torcer por um atleta que nós gostamos. O que nós estamos fazendo ali, naquele momento, incentivando, dizendo: vá, lute, chegue lá, porque nós estamos torcendo por você. O autor aos Hebreus está dizendo assim: quando você lê as Escrituras, e quando você estiver correndo, quando você estiver na jornada, e muitas vezes desanimado e cansado, lembre-se que você tem uma grande nuvem de testemunhas atrás de você. Lembre que você tem uma grande história. Lembre que você tem na memória a história de Abraão, que o Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Leia o livro de Gênesis. A história de Abraão é uma história de ir. Muitas vezes ele nem sabe direito para onde está indo, mas ele vai confiando na promessa do Senhor. Em cada lugar ele vai erguendo um altar, louvando e glorificando o Senhor. A jornada muitas vezes é difícil, mas nós podemos olhar para trás e lembrar de homens e mulheres que andaram pela fé e que venceram. Claro que nós devemos olhar para os heróis da fé, mas nós podemos também olhar para os heróis que estão perto de nós, os campeões que estão perto de nós, como o Dr. Butler, como Martinho de Oliveira, e tantos outros que deixaram a sua história marcada no estado de Pernambuco e na cidade de Garanhuns. Esses irmãos não estão mais contemplando o que acontece aqui, mas assim como Abel, depois de morto, ainda falam. O testemunho deles é um encorajamento para todos nós. É uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Hoje, quem trabalha na área na área terapêutica ou na assistência social sabe muito bem o que significa a expressão rede de apoio. Quando muitas vezes você trata alguém com alguma dificuldade, com alguma luta, mas ela vai voltar para a casa dela de novo, qual é a rede de apoio que ela tem lá? De repente, no ambiente em que ela está sendo tratada, ela tem uma rede de apoio, mas ao voltar para a casa dela, ela tem a rede de apoio. O autor aos Hebreus está dizendo: a nossa grande rede de apoio é o testemunho que temos dos nossos irmãos, quando nós olhamos para trás e percebemos que eles não desistiram, confiaram no Senhor e pela fé perseveraram e andaram de acordo com a vontade de Deus, não desistiram. Por isso, então, ele diz: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, qual foi a última vez que você encorajou seu irmão? Há um provérbio que diz: conhece o rosto das tuas ovelhas. Claro que ali ele está se referindo a conhecer o rosto da sua própria propriedade, do gado, das ovelhas, mas há um elemento, claro, que a gente não pode perder de vista, e eu acho que isso em Jacó é muito forte. Ele olha para o rosto das pessoas e ele percebe, ele olha para Labão, percebe que o rosto de Labão não lhe é mais favorável. Ele luta com Deus e vê Deus face a face. Depois ele vai encontrar o irmão dele, praticamente 20 anos depois de tudo que aconteceu, aliás, pelo menos 15 anos depois de tudo o que aconteceu, ele vai encontrar o irmão dele, pensando que vai ser um banho de sangue, e o Senhor trabalha o coração dele, trabalha o coração do irmão dele, eles se abraçam juntos, e ele diz: ver o teu rosto é como quem vê o semblante de Deus, é como quem vê o rosto de Deus. O rosto de Deus parece com o quê? Com perdão. E ele olha para isso ali, ele vê a providência de Deus naquele encontro tão esperado. Eu quero dizer que nós não precisamos, depois de algum tempo de convivência, que alguém chegue para nós e diga assim: estou cansado, estou passando por uma luta muito grande. A gente já vê no rosto. Depois de um tempo de convivência, nós já percebemos: o semblante do irmão está diferente, o semblante da irmã está diferente. Às vezes pode ser dor de dente e liseira de fim de mês, é verdade, mas nem sempre é. Às vezes é uma luta muito grande. E esse é o momento em que nós precisamos ser essa nuvem de testemunhas. Esse é o momento em que nós precisamos estar encorajando uns aos outros.
sem que haja a necessidade de esperar que os pastores e os diáconos estejam ligando para o irmão quando ele falta ou quando ele está triste, mas que ao perceber você mesmo tenha a atitude intencional de ligar para o irmão, de falar com ele e de dizer: nós estamos juntos nessa jornada até o fim, nós vamos continuar juntos até o fim. É essa nuvem de testemunhas. Se queremos apoiar mutuamente, nós devemos aprender a olhar para os campeões da fé e perceber como o Senhor os fortaleceu diante de tantas lutas que eles passaram. Mas a Bíblia nos mostra não só esse encorajamento, ela também nos mostra como na jornada nós precisamos olhar para o nosso próprio coração para remover o pecado. Veja o que o verso 1 continua dizendo: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja esse detalhe que o autor aos Hebreus coloca: pecado que assedia. Há situações em que o Senhor tem tratado tanto o nosso coração que a gente não tem luta. Assim, Deus, graças ao Senhor, o Senhor tem ajudado alguns irmãos no casamento de tal forma que não é um motivo de queda para eles o lar, mas nem sempre esse sinal de ser fortalecido nessa área quer dizer que outra é igualmente fortalecida. Há irmãos que têm um trato muito importante de proteger sua família, mas com respeito às finanças, facilmente cedem às riquezas. Outros à fama, outros à vaidade das coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. Então, quando o autor aos Hebreus está dizendo aqui o pecado que nos assedia, claro que uma leitura mais atenta, se a gente colocar uma lupa no livro de Hebreus como um todo, esse pecado que tenazmente assedia é abandonar o caminho da fé e voltar ao judaísmo, é apostatar do caminho do cristianismo. É isso que ele está querendo dizer, mas claro que aqui ele não está dando uma nota de rodapé específica sobre isso. Então, ele está falando de vários pecados, sim, que nos assediam. Medo, nós poderíamos elencar a ira, a mentira, a falsidade, o egoísmo, a frieza. Irmãos, nós, ao caminharmos juntos, precisamos ter a liberdade de caminhar com os nossos irmãos e ter a abertura tal de observar a vida dos nossos irmãos e dar a eles a licença de dizer para nós, no poder e na autoridade da palavra de Deus: você está indo contra a vontade do Senhor. Não se sinta ofendido com o que eu tenho que lhe dizer, mas eu preciso lhe dizer, esse é um caminho que vai terminar mal para você. Esse é um caminho que vai lhe trazer grande prejuízo. Mas veja, nós vivemos uma época tão individualista, e nós estamos tão acostumados com esse jeito adocicado de ser tratado, que quando alguém vem a nós e diz assim: irmão, você tem sido negligente com a obra do Senhor, por que você não tem sido tão constante no dia do Senhor em adorar o Senhor? Mas você não tem nada a ver com a minha vida, da minha vida cuido eu, e não se meta com a minha vida. No dia que eu quiser lhe pedir conselho, eu lhe peço. Irmãos, eu queria estar tão enganado, dizer que as coisas não são assim hoje, mas a gente sabe, é cada um cuidando da sua própria vida, é cada um cuidando dos seus próprios interesses, e a gente perde de vista que nós temos que ter uma comunidade cuidando de nós. Quando o apóstolo Paulo fala de corpo, ele diz que o mínimo órgão do corpo é importante para a harmonia do corpo todo. E com isso eu sempre penso o seguinte, penso que você é muito importante para o crescimento do corpo de Cristo, mas você não pode perder de vista que é preciso uma igreja inteira para cuidar de você. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande de confrontarmos. E esse é o lado do aconselhamento que muitas vezes a gente não sabe calibrar direito. Porque em algumas situações, exortar soa muito legalista, e algumas vezes é mesmo. Algumas pessoas só sabem apresentar a lei,
Você quebrou esse mandamento, você quebrou esse mandamento, você não fez isso, você não fez aquilo, e você precisa mortificar isso, você precisa mortificar aquilo. E, às vezes, isso é repetido de forma tão exaustiva que as pessoas pensam que elas vão mortificar por ela mesma o pecado, e não vai. Nós precisamos, irmãos, aprender a sermos uma comunidade que exorta uns aos outros, mas dizer: irmão, cuide do seu lado, da sua casa, da sua família. Eu tenho visto as lutas do irmão, a comportamentos, a situações, a pecados, a falas que dizem coisas que estão no coração do irmão. Vamos a Cristo para que Ele arranque o pecado de dentro do nosso coração. Irmãos, ao longo do tempo, eu louvo a Deus pelos conselheiros que Deus me deu. Não foram um, dois, foram muitos. Louvo a Deus pelos pastores que o Senhor colocou na minha vida, e foram conselheiros leais, e foram irmãos fiéis, e quando precisaram abrir feridas no meu coração, abriram, com amor, mas abriram. Então, eu rogo aos irmãos nessa noite que escutem essa palavra. Se nós queremos cuidar mutuamente, nós devemos, sim, ser animados com a vitória dos nossos irmãos do passado, mas também devemos ser confrontados, porque nós temos muitos pecados, e os nossos pecados precisam ser removidos para que a nossa performance na caminhada seja uma caminhada santa. E veja que essa caminhada, o autor aos Hebreus ainda continua: pecado que tenazmente nos assedia, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como essa palavra proposta, ela é importante para a compreensão desse texto. Porque na vida cristã você não pode correr do jeito que você quer. Você não pode adorar do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. Você não pode viver do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Você não pode exortar os outros do jeito que você quer. Porque se for do jeito que você quer, você só vai agradar os outros. Por temor de homens, para não ter inimizade com ninguém, ou não ter que lidar com a animosidade de ninguém. Você só vai dizer o que as pessoas querem ouvir para agradá-las. E, por outro lado, você pode também se tornar uma pessoa seca e amarga, que só vê o erro dos outros. Então, quando nós observamos essa expressão, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, é que as regras do jogo do cristianismo não somos nós que criamos, foi o próprio Deus que criou. Nós não podemos personalizar a nossa carreira, nós não podemos personalizar a nossa jornada. O que eu quero dizer com isso? Você nunca vai poder ser um cristão sozinho, sempre terá que estar junto dos outros. Então, vamos começar a treinar logo agora, porque no céu vai ser para a eternidade inteira. Então, vamos caminhar juntos, andar juntos, nos aconselhar. Às vezes vai doer, mas é necessário. Às vezes nós vamos ser encorajados em momentos de vitória, nos alegrar juntos, vamos chorar juntos, mas vamos fazer tudo isso juntos, com as regras que o Senhor deu para que a gente consiga andar e traçar na direção que Ele nos dá. Eu quero reiterar esse ponto ainda, da importância de termos conselheiros que nos ajudem a perseverar nessa carreira que nos está proposta. Porque do momento que a gente para de escutar pai e mãe cristão, do momento que a gente passa a não escutar mais os nossos guias, do momento que a gente não tem mais comunhão com os nossos irmãos ao ponto de eles terem a abertura de nos ferir com amor, de nos exortar com amor, nós vamos começar a ceder a outras vozes que dizem: por que você aguenta tudo isso? Precisa. Deus é amor e Ele aceita todas as formas de amor, então não se submeta mais a isso. E de repente esse canto da sereia vai entrando e vai engravidando pelo ouvido, e quando menos esperamos, nós já estamos entregues aos nossos próprios desejos, porque já abraçamos a cantinela do mundo, já abrimos a nossa guarda para os desejos do nosso coração e passamos a ouvir outras vozes, e não são essas vozes que estão colocando a nossa vida no prumo da carreira que nos está proposta. E por fim, meus irmãos, eu não poderia
deixar de dizer aqui que o grande encorajador do povo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor aos Hebreus, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele falou de Abraão, de Isaque, de Jacó, falou de Moisés, falou de Raabe, falou dos patriarcas, falou de pessoas que venceram, mas quando ele vai falar de Jesus, ele diz, olhando firmemente. O que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos tirar os olhos de Jesus em nenhum momento. A nuvem de testemunha é muito importante para o nosso encorajamento. Mas nós só temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, a quem nós podemos buscar, como diz o capítulo 4 de Hebreus, para encontrarmos graça em ocasião oportuna. Você tem experimentado fraquezas, lutas, você tem atravessado por momentos de incredulidade, tem estado cansado com seus filhos, quem sabe alguns até afastados do Evangelho, do caminho do Senhor. Você mesmo também tem enfrentado desânimo na obra de Deus. Às vezes você não sabe explicar, pastor, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de orar, eu tenho passado por um tempo de sequidão. Não pense que há uma fórmula mágica, ou que você vai encontrar um culto avivado, ou uma coisa diferente, que vai alimentar de novo o teu coração. O único que pode te fortalecer, porque conhece as tuas dores, é aquele que se encarnou no nosso lugar e trocou de lugar conosco, pela alegria de poder nos salvar, para que nós pudéssemos correr vitoriosos até o dia final. Nós, irmãos, devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor, ele é quem é a fonte de todas as virtudes e é o consumador, que faz promessas que irão se cumprir. E faz promessas. Lembre daquilo que o apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Dito isso, irmãos, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembrando que ele olhou para a alegria do galardão do seu Pai, do galardão de Deus, e suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Vergonha. Irmãos, morrer de cruz era vergonha, para a gente hoje é diferente. A cruz é símbolo de vitória, mas vitória sobre a morte, poder da ressurreição. Mas nessa época era vergonha, os criminosos eram crucificados, e Jesus suportou essa vergonha. Veja, nós vivemos uma época hoje em que, se a gente comparar com o passado, a gente não quer ter tanta dificuldade quando se envolve o trabalho da obra de Deus na igreja do Senhor. Eu lembro de uma época em que a gente entrava pelo interior do estado do Ceará, um carro alugado, o carro quebrava, mas a gente ia entrando naqueles lugares para fazer a obra. Hoje não, hoje a gente tem carro SUV, 4x4, tração nas 4 rodas, câmbio automático, GPS via satélite. É tanta coisa que a gente tem, tanta tecnologia embarcada, mas muitas vezes eu me pergunto se a gente tem o mesmo ânimo e o mesmo vigor que os pioneiros tiveram. Nós olhamos hoje para as necessidades da igreja do Senhor, e se tem uma coisa que pastor não pode falar hoje é de dinheiro, porque se falar já complica logo o negócio. Pastor é mercenário, pastor está legislando na causa própria. Aliás, pastor tem um péssimo hábito, né? Pastor come, isso já é um péssimo hábito, então ele tem que se alimentar. É bem verdade que alguns comem um pouco mais, mas, enfim, pastor tem filho, olha só, péssimo hábito, os filhos estudam, péssimo hábito ainda, e o pastor tem que pagar tudo isso. E por que eu estou colocando esse ponto? Desculpem a ironia, mas é que muitas vezes, irmãos, nossos colegas têm passado dificuldade, não é porque lhes falta amor pela obra, é porque falta liberalidade do coração das pessoas. Nós não somos daqueles que ficam olhando para o que você tem na sua casa, para a viagem que você faz, do que você pode usufruir do bem do seu trabalho, uma bênção de Deus.
Mas nós vemos uma geração hoje que é assim, para a obra de Deus, bem diferente de gerações anteriores. Gerações anteriores que entendiam que esse desprendimento era muito mais do que um desprendimento, era uma bênção, poder dar do que o Senhor já entregou para eles. E assim entregava. Eu estou falando de um ponto só, mas há muitos outros aspectos que eu poderia aqui elencar, quando nós observamos a maneira como as pessoas estão, muitas vezes, decaindo da sua fé, ou esfriando na sua fé, sobretudo quando elas são chamadas a servir na obra de Deus. E a vergonha hoje não é mais em ser crucificado, a vergonha hoje muitas vezes é por causa da cruz. Há irmãos que têm vergonha de defender sua fé, e às vezes, ao não defender a sua fé, às vezes até perde de vista o que é a fé cristã genuína, e adota padrões e visões mundanas, para ficar bem na fita, para se dar bem com todo mundo. Mas o autor aos Hebreus está aqui dizendo para cristãos que estavam sendo perseguidos por judeus, ainda não estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, mas estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam sofrendo a vergonha por conta da acusação dos judeus. Ele está dizendo: Jesus sofreu a vergonha na cruz do Calvário, para que nunca mais ficássemos pelo caminho por conta da vergonha de ser cristão. É isso que ele está dizendo para eles. Se olhem para Jesus, ele sofreu pela alegria que estava proposta. Sofra pelo Evangelho, na certeza de que o Senhor há de galardoar a sua coragem de caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Não pare pelo caminho. Jovem, adolescente, não tenha vergonha de dizer que é cristão. Não tenha vergonha de dizer que você aceita o mundo como Deus criou, homem e mulher. Olhe para os irmãos que estão celebrando 50 anos, 30 anos de casamento, aí ficam dizendo: isso é uma instituição falida. Que o digam. A nossa boca vai ser a seguinte: não temos vergonha da carreira que o Senhor nos deu. E por essa razão mesmo celebramos 30, 20, 40, 50, 60 anos de casamento. Irmãos, nós vivemos essa época onde as pessoas têm vergonha e são atacadas, são canceladas na rede social por conta da sua fé. Nos mantenhamos firmes. Nos mantenhamos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter a certeza de que agora o Senhor nos dá tribulação e lutas e provas, mas um dia vamos cruzar a fita de chegada, um dia vamos atravessar o rio, e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Permaneçamos firmes, irmãos, permanecemos firmes, olhando para o Senhor. Spurgeon dizia: se não começarmos olhando para Ele, por mais rápido que nos apressemos, corremos em vão e trabalhamos em vão. Olhemos para o Senhor, contemplemos o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua palavra, como autor e consumador da fé, como aquele que é o nosso grande modelo de perseverança. E como o autor aos Hebreus ainda continua dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Bem, hoje não, mas eu lembro de uma época, assim, uns 100 quilos atrás, talvez, 80, vamos assim dizer, há uns 80 quilos atrás, há uns tempo atrás, a gente, ali em Fortaleza, jogava futebol de salão, era muito bom aquele momento, mas chegava um determinado momento da altura do jogo que ninguém aguentava mais ficar em pé, principalmente quando o jogo era mais acirrado, tinha muita rivalidade. Imagine, né? A rivalidade está no sangue da gente, né? A gente quer vencer, quando entra na competição não quer perder, quer ganhar. Então a gente entrega tudo, entrega até o que não tem, né, para poder ganhar.
e todo mundo entusiasmado ali com o futebol brasileiro, quando ainda tinha futebol brasileiro, não essa coisa que tem hoje, mas quando tinha ainda. Então, todo mundo entusiasmado com seleção, com tudo aquilo. E a gente não media força. Agora, também, quando terminava o jogo, era um negócio complicado. Todo mundo morto, com a língua de fora, sem conseguir ficar em pé. A gente entregava tudo, não ficava com nada. Nós dávamos tudo por aquilo que acreditávamos. Nós temos uma verdadeira idolatria nacional por um herói que morreu no dia 1º de março, Ayrton Senna, um cara absolutamente focado no esporte e naquilo que ele acreditava que o esporte poderia conceder a ele, absolutamente focado na vitória. Não casou, não teve filhos, isso você já mede, então, ali a dimensão de como ele se dedicava, ao esporte. Eu lembro de um documentário que falava dele, e uma pessoa muito humilde dizendo ali pelos anos 90, dizendo: por que você gosta tanto do Senna? Porque ele passa para a gente a mensagem da vitória. Ele passa para a gente a mensagem do brasileiro que não desiste nunca, do que vai ali, que batalha, consegue. Então, ainda hoje é assim. Agora, imagine, se a gente fica inspirado por coisas desta natureza, imagine, irmãos, olhar para Cristo e ter força nele, sabendo que, se formos ao trono da sua graça, Ele vai nos sustentar para não desmaiarmos antes do final da corrida. Ou seja, nós vamos correr, mas não vamos ficar com a contusão do lado ao ponto de não poder mais seguir a corrida adiante, ou gastar toda a energia ao ponto de não ir até o final. O Senhor há de nos fortalecer para atravessar o rio, passar a linha de chegada e receber o galardão dos filhos de Deus. Essa, irmãos, é a mensagem desse encorajamento. Eu lembro mais uma vez aos irmãos, nós vivemos uma época em que o encorajamento foi trocado por palavras de autoestima. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão escolhendo a dedo os seus conselheiros para dizer exatamente o que elas querem ouvir. Nós estamos vivendo uma época em que o cristianismo tem sido atacado de todos os lados. Mas lembrem, irmãos, nós temos uma grande nuvem de testemunhas atrás de nós. E quando formos levantados aos céus, para nunca mais sermos separados uns dos outros, nós iremos conhecer essa nuvem de testemunhas, de irmãos que confiaram na promessa de Deus e correram até o fim. Alguns vocês nem viram o rosto, e nem eles também viram o rosto de vocês, mas vocês vão vê-los. Vão ver Ashbel Green Simonton, tão novo, chega no Brasil, dedica a sua vida inteira à pregação do Evangelho. E quando perguntam a ele: Simonton, isso já no seu leito de morte, ele moribundo, pergunta a ele: Simonton, qual é a mensagem que você tem para os irmãos brasileiros, para o conforto deles? Diga a eles que Deus vai levantar outro. Ou seja, a fé que ele tinha, confiança que ele tinha, de que o Senhor haveria de levantar as pessoas para continuar a obra da Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse solo. Nós vamos, irmãos, e devemos ter, claro, essa percepção da grande nuvem de testemunhas, como aquilo que nos traz o conforto, mas devemos também olhar para o aconselhamento do autor aos Hebreus, na percepção de que muitas vezes nós temos que levar sim um puxão de orelha. O encorajamento é bom, nos anima, mas nós precisamos também ser exortados com amor e com carinho, para que o peso do pecado seja deixado de lado, para que o peso do pecado fique para trás, e que a gente corra a carreira que nos está proposta. Nós não temos o direito de mudar as regras do cristianismo. A carreira que o Senhor nos dá é a carreira dada pelo próprio Senhor na sua palavra, em sua lei e seu evangelho, e assim devemos andar. Mas, acima de tudo, nós temos aquele que venceu a morte em nosso lugar. Por isso, devemos olhar para ele, o grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, para encontrarmos graça em ocasião oportuna. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces nosso coração, Tu conheces as nossas fraquezas. Nós Te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ensine a encorajar os nossos irmãos, a exortá-los com amor,
mas, sobretudo, para que eles olhem para o teu Filho Jesus Cristo, para que, no meio da correria desse mundo, nessa jornada cheia de tantos obstáculos, consigamos olhar para a vitória do teu Filho sobre a morte, na certeza de que um dia nós atravessaremos a linha de chegada e ouviremos do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.